Bom dia, hoje segunda-feira, 15 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, sai o relatório Focus, o Gustavo vai comentar daqui a pouco, e mais uma pressão inflacionária. Por isso, a gente segue recomendando exposição a tesouro, principalmente NTN-B, títulos atrelados à inflação. Tem também debêntures incentivadas, que você pagam aí IPCA mais uma taxa e não tem imposto de renda nesse caso. Então, vale a pena continuar monitorando isso. Além disso, o contingenciamento por aqui pode sair até sexta-feira. Lá fora, voltou aí após o feriado lunar, o Ano Novo Lunar na China, bolsa até operando em queda, mas não é numa forte queda, o Banco Central, por lá o Banco do Povo da China, vindo com novas medidas aí, tentando dar um pouquinho de ânimo por lá. E hoje, feriado nos Estados Unidos, a gente deve ter um volume por aqui mais fraco. Para falar sobre tudo isso, essa parte macro, tanto micro quanto externa, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, começando pela parte externa, a gente teve Bolsa do Japão com uma forte alta de mais de 7%, reagindo ainda à parte de sexta-feira, que os preços de petróleo subiram 10%, as bolsas do Ocidente reagiram bem aos dados de vendas do varejo positivos dos Estados Unidos, e hoje essa alta da Bolsa de Tóquio impulsiona as principais bolsas no Ocidente e no mundo. Mesmo contrário ao PIB do Japão, o próprio PIB do país recuou 1,4%, quinta recessão em 12 trimestres, acima dos 1,2% aguardados pelo mercado, mas de qualquer forma a Bolsa do Japão teve uma alta bem mais forte do que o aguardado depois do resultado. Ainda outro resultado ruim vindo da Ásia, a gente teve a balança comercial da China desapontando, queda de 11,2% nas exportações na comparação anual e 18,8% nas importações, o que seria suficiente para abalar bastante os mercados se não fosse outros nos meses anteriores. Hoje, por algum motivo, a Bolsa de Tóquio está sendo suficiente para puxar as bolsas para cima. Indo agora para a parte doméstica, a gente teve hoje o boletim Focus, novamente a gente vê o IPCA subindo, IPCA foi para 7,61% em 2016, mas a gente vai destacar para vocês, 2017 já está no teto da meta de 6%, lembrando que a meta vai para baixo, o intervalo para cima vai ser reduzido para 2017, acordo ainda quando o Levy ainda estava no Ministério da Fazenda, e para 2018 foi para 5,40%, estava em 5,20% na semana anterior, então a inflação cada vez mais descontrolada e o Banco Central conversando ainda, sofrendo uma pressão do Planalto cada vez maior para cortar juros, mesmo nesse cenário. Outros destaques, a gente tem o contingenciamento que foi adiado, dessa vez voltou a discussão sobre anunciar eles antes de março, lembrando que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ele viaja na sexta-feira para o encontro do G20 na China e a proposta dele, a ideia dele é anunciar esse contingenciamento antes de embarcar para China. Se ele não conseguir isso, aí sim, só para março mesmo. Contingenciamento, informações da equipe econômica é que deve ficar entre 23 bi e 24 bilhões nesse contingenciamento, então o governo trabalha ainda com a meta de 24 bi ou de 0,5% do PIB, parte do esforço fiscal de 0,5% do PIB da meta fiscal. Ainda antes de devolver para o Celso, essa semana a gente vai ter finalmente o ano começando no Congresso, então muitos assuntos na pauta que a gente vai ter que ficar atentos. Na Câmara dos Deputados, novamente o Conselho de Ética da Câmara indo atrás do Eduardo Cunha, as discussões sobre o processo dele vão ficar com certeza em destaque na Câmara dos Deputados. Na parte do Senado é a parte do Delcídio, então a discussão sobre a acusação dele, todo o processo em torno do Delcídio Amaral no Senado vai ser o principal foco. E também a gente vai ter votação de medidas do ajuste fiscal, que já estava ficando bem para escanteio, a gente vai voltar com elas. Então hoje, essa semana, é previsto que seja votado a redução dos 39 para 31 ministérios, pelo menos a previsão, não é certeza que vai ser votado. E, por último, a Comissão Mista de Orçamento vão analisar novamente as contas da presidente Dilma de 2014. Agora sim, antes de devolver para o Celso, destaques da semana, a gente vai ter vendas no varejo aqui no Brasil, a gente vai ter volume de serviços, dados de desemprego e IBCBR, e na parte do exterior, destaque com certeza para a ata da última reunião do FED e do Banco Central Europeu. Do FED é cada vez mais afastando a possibilidade de subir juros, então é importante ficar atento ao que foi discutido nessa ata. E do Banco Central Europeu, se realmente a ata vai confirmar a previsão de aumentar o pacote de estímulos na próxima reunião de março. Agora sim, devolvo para o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui na reunião matinal na Infomoney. Com você, Celso.
Obrigado, Gustavo. Os locais terminaram o dia na sexta-feira praticamente estáveis, né? O fluxo ali na compra só em Vale 5, Itaú e Loja Renner, na venda Cielo. Destaque nas duas pontas, Petro 4, Ambev, Bradesco, Itaúsa e Sula 11. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 13 milhões de reais. Destaques na compra para Cielo, Itaú, Ambev, Petro 3 e Pão de Açúcar. Destaques na venda para Bradesco, Banco do Brasil, Klabin. Nas duas pontas, Vale 5, Fibra e Vale 3. Natura e Pão de Açúcar, né? A empresa da JBS, do Joesley, saiu na coluna do Lauro Jardim, do Globo, informando que ela teria interesse, já comprou Alpargatas, agora teria interesse em comprar Natura e Pão de Açúcar também. As ações já vêm subindo, Natura por um lado por conta de short squeeze, né? A taxa de aluguel está acima de 40% ao ano, é isso mesmo, extremamente elevado. E Pão de Açúcar também começou a apresentar uma alta, talvez por esses rumores aí que a JF gostaria de comprar essas companhias que devem apresentar aí as ações alta no curto prazo. A gente segue não recomendando exposição a nenhum dos dois ativos. Petrobras, saiu no Jornal Valor uma possibilidade de mudança no modelo de partilha. O modelo de partilha nada mais é do que a Petrobras tem que entrar com 30% de participação em cada nova licitação. Isso fez com que tivesse um problema. Hoje a empresa não tem caixa, tem uma dívida de 506 bilhões de reais, 73% está em dólar, com petróleo em queda. A presidente Dilma falou, né, no Valor que pretende mudar isso, aceita essa mudança. Isso resolve o problema da companhia? Não. Ajuda no curto prazo, que ela poderia vender alguns ativos, alguns blocos, que ela já entrou no pré-sal, mas não resolve o problema da companhia do alto endividamento, problema de governança corporativa e também queda no preço do petróleo. CSN, uma multa na casa de 13 milhões de reais por conta da parte de ambiental. Não é, o relevante não é esse problema da multa, e sim o processo que vem passando esse setor siderúrgico altamente desafiador, com um problema principalmente para a Uzi Minas, que não conseguiu rolar suas dívidas. A CSN pelo menos conseguiu rolar. O problema vai ser daqui a 3 anos para a CSN. Para o caso da Uzi Minas, o problema é agora. A gente segue recomendando short no ativo. Setor elétrico, né? O setor elétrico, algumas ações vem apresentando um desempenho mais positivo em relação ao índice, muito por conta do que seria uma proteção em relação a inflação. E quando o Focus hoje revisando para cima a inflação, como o Gustavo já bem citou, até em 2018, esse setor, pelo repasse que ele tem da inflação, poderia ser, digamos assim, um hedge, uma proteção. Mas a gente prefere ainda ficar de fora. Se tivesse que ter uma exposição, seria para Equatorial, a parte de distribuição, e Transmissão Paulista, a parte, como o nome diz, de transmissão. Mas a gente prefere ainda ficar de fora do setor. Vale se atentar essa semana para o dia 18. Na quinta-feira, a Vale divulgará o relatório de produção de minério dela e Pelotas, então vale se atentar para isso. A gente segue short em Vale do Rio Doce, principalmente pela desaceleração na China. Além disso, 3 empresas anunciaram aqui recompras. A Hipermarcas anunciou recompra de até 100% dos títulos dela, mostrando, né, que a empresa, devido à venda de algumas marcas, tem hoje um caixa melhor para isso, consegue reduzir o seu endividamento. BTG também, além de ter cancelado quase 20 milhões de ações de units, ele anunciou de novo uma recompra de até 19,100 milhões de ações. E a Duratex também aprovou a recompra de até quase 24 milhões de ações até julho de 2017. Essa semana volta-se a divulgação de balanço, semana passada, né, por conta do carnaval meio que parado. BVMF, Braskem, Cosan e Hidrogasil com divulgação na quinta-feira, e sexta-feira Hipermarcas e Suzano. Esses seriam assim, os principais destaques. E também uma informação de que a Petrobras pretende devolver a Torre Ventura, né, um aluguel da BR Properties, e isso representa 20% das receitas da BR Properties. Comentário na nossa mesa de aluguel na sexta-feira, destaques para Natura, Lely Blanc, Marisa, Magazine Luiza, Itaú, Bradesco 3, CCR, Vale 3, CSN, Uzi 5, BR Malls, JBS, diversos ativos ali, chamando a atenção Uzi Minas, que está na posição short sobre o Free Float, na casa de 17,7%, Magazine Luiza na casa de 15,5%, Goal 13,35%, Marco Polo 13%, Bradespar 10,80%, CSN 10,46%. Nós seguimos recomendando, né, exposição, é importante ali para uma proteção, dependendo do perfil, obviamente, do cliente, do investidor, exposição a dólar. Tem diversos, na plataforma da XP, você tem diversas oportunidades para isso, de investimento. Você pode ter via produtos estruturados, onde você monta uma operação, né, aproveitando, esperando uma alta do dólar, que a gente não acredita nessa alta, você pode montar para um ano, uma operação ali um pouco até mais longa. Também tem
fundos, né, de crédito, um fundo Global Credit, que é um fundo da XP Investimento, extremamente interessante. Se você olhar, poxa, mas a cota hoje está dando menos do que o dólar, a variação do dólar agora num período de 12 meses, né, no curto prazo. Por quê? Porque como ele compra títulos de empresas, principalmente empresas brasileiras que emitidos esses títulos em dólar, o que acontece? Bateram no título, né, porque com receio de Brasil, tudo isso, o título ficou mais barato. Então, é só marcação a mercado. Mas aquele título, por exemplo, que eles compraram, 8% de rentabilidade de yield em dólar, ele vai te entregar na hora do pagamento esse ajuste da cota. Então, é interessante, sim, essa exposição como hedge ao dólar abaixo, aí, principalmente abaixo de R$4, nos chama bastante atenção. E em bolsa a gente segue recomendando alguns ativos, carteira, mas o Ibovespa não está barato, até porque saiu de 37, 36 mil pontos, voltou para casa de 40 mil pontos. A gente segue recomendando proteção via Fence, via produtos estruturados. Agora eu vou convidar aqui, tem tempo que eu não falo com ele. Bom dia, Salomão. Qual é a pauta hoje? Bom dia, Celso. Deixa eu ligar o microfone. Está funcionando o microfone, produção? Bom, Celso, muita boa semana para você, uma ótima segunda-feira. A gente já viu a semana começando, pegando fogo lá fora, mas o que eu queria destacar na pauta foi a entrevista do Stuhlberger no Valor, que se ele já não estava muito otimista com bolsa, o título da entrevista já deixou bem claro, né? No fundo do poço ainda tem um alçapão. O Stuhlberger falando, deixando bem claro a visão dele, bem pessimista com o mercado de ações, ele que já na carta do Fundo Verde divulgada semana passada, ele deixou bem claro a exposição, aumento de exposição em dólar, esperando uma volatilidade maior no tal debate que a economia hoje discute se a economia global está entrando numa recessão ou é só um soluço para uma nova alta. Mas uma frase que marcou muito foi a do que ele tem vergonha de admitir que comprou ações da Petrobras, acho que ele pagou cerca de 8, vendeu a 4. Se eu tivesse que dizer que estou arrependido, de fato estou. O Stuhlberger foi bem enfático na entrevista dele. Acho que foi o grande destaque, já meio que fazendo o advogado do diabo num dia que a Bolsa deve ter uma forte alta, né, com o feriado nos Estados Unidos. Minério de ferro subindo 6% e o otimismo se mantém na segunda-feira. Concordo com você, eu diria um dos principais gestores aí do mercado, não só nacional, América Latina, só não dá para dizer mundo, que aí é falar de muitos gestores, mas um gestor que entregou uma rentabilidade no ano passado praticamente o dobro do que foi a taxa média Selic num fundo multimercado com um tamanho, um volume extremamente interessante. É outro motivo que a gente destaca disso, principalmente no dólar. Ele mesmo sempre destaca isso, o dólar está errado. Para a gente também, o dólar está errado. Em algum momento vai disparar. Eu lembro, sempre falo isso, Salomão. Em março do ano passado, entrevista na Infomoney, eu falei aqui, estava 3,20 que o dólar ia bater 4. Chegou a bater 2,90, muita gente criticou, mas fechou o ano a 3,95. Então, quer dizer, não olha o dia, a gente olha por fundamento, a gente olha um prazo mais longo e acabou fechando o ano a R$4. Esse dólar pode sim bater R$5 esse ano. Todo mundo, poxa, mas não está indo, o dólar não está indo. Calma, gente, o cenário que a gente tem de ruptura política e econômica é a economia em frangalhos. A gente pode ter 3 anos de recessão, entrar numa depressão, ano que vem pode ter de novo uma recessão. Fora isso, o governo não corta os seus gastos, quer implementar novos impostos. Então, um cenário altamente problemático, a dívida pública explodindo. E quando a gente olha ativos falando de bolsa, a gente não vê ainda um nível de bolsa barato. Alguns ativos estão interessantes, mas podem sim continuar sofrendo. E quem está dando o benefício da dúvida é o investidor estrangeiro. Hoje nós enviaremos para os nossos clientes institucionais e também para os nossos afiliados a nossa pesquisa, né, para os próximos 2 meses. O que eles acham de bolsa e também de dólar, e em breve enviaremos. Quem é cliente XP tem acesso no portal. Vou passar para você, Salomão, uma excelente semana, início de semana a todos, e a você também um grande abraço. Valeu, Celso, uma boa semana para você. Bom, a repercussão da disparada do minério na Bolsa de Valores e o noticiário sobre política que vai voltar em foco nessa semana você vê agora no Infomoney na Bolsa. Roda a vinheta. Tá começando o Infomoney na Bolsa, hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2016. Agora são 10 horas e 3 minutos, o mercado está abrindo bem devagar ainda. Vamos dar uma passada no noticiário internacional, mas antes eu queria destacar 2 eventos importantes do Infomoney TV. Além de sexta-feira passada, que a gente já teve o Visão Técnica com o André Moraes, da XP Investimentos, que eu recomendo a todos assistir o programa, mesmo para quem não gosta de gráfico, porque teve uma pauta muito interessante,
que o André ele praticamente disse para quem opera usando o gráfico diário, para quem faz operações maiores de um dia, para não operar, porque o mercado está muito difícil. Até rolou uma reflexão sobre isso, né? Um analista que trabalha numa corretora recomendando que não opere, que muita gente fala no mercado, né? Aquela ideia de que o cara trabalha em corretora, ele fica mandando comprar e vender toda hora para gerar corretagem, até o que o André falou no programa. Eu prefiro que o cliente da XP, que é a corretora que ele trabalha, eu prefiro que o cliente fique 3 meses, fique 3 anos sem operar ou operando pouco, né, nesses 3 anos e tendo uma vida sustentável na bolsa, do que fique 3 meses operando sem parar e acaba perdendo dinheiro, porque agora não faz sentido operar com o gráfico diário. Em operações intradiárias, em gráficos de 60, 30 ou 15 minutos, tem aparecido boas oportunidades, mas o gráfico diário está bem difícil, então foi a recomendação dele. Eu recomendo a todos assistir o programa, ficou muito bacana. E ainda sobre Infomoney TV, hoje temos de volta a Comprar ou Vender com Flávio Conde e Pedro Gaudi. E na quarta-feira vamos ter um evento extraordinário, vamos fazer um debate Infomoney sobre a Tom Par, né? A Tom Participações, a prop trading com ações listadas na bolsa, que tem ganhado muita relevância em discussões, em redes sociais, fóruns, muitos investidores com dúvidas se vale a pena ou não comprar a ação da empresa. Então o Infomoney vai fazer um evento com o CEO da empresa, o Joaquim Pfeiffer, e 2 analistas com vasta experiência no mercado, que vão confrontar o Joaquim para saber quais os riscos e quais as oportunidades de se tornar acionista de uma prop trading. Vai ser nessa quarta-feira, ao vivo, 2 da tarde, aqui na Infomoney TV. Bom, agora 10 horas e 6 minutos, vamos dar uma olhada como já estão abrindo as principais blue chips da bolsa. Eu tenho aqui nesse momento, vamos ver, Petrobras e Vale ainda estão em leilão. A Vale 3 já abriu com alta de 4,2%. O Itaú ainda está em leilão. Muita coisa em leilão, mas o dia vai ser predominantemente de alta. A gente já viu o Ibovespa subindo 0,9%, enquanto o futuro sobe 1,75%, então tem muita coisa ainda para abrir. Vamos passar pelo noticiário. Bolsas internacionais têm alta em dia de feriado nos Estados Unidos, após a ação do Banco da China elevar o valor fixo do yuan em 0,3%. O yuan mais forte, que diminui os temores com uma depreciação por hora, ajudou a compensar os impactos dos dados fracos da balança comercial chinesa. Lá a balança comercial mostrou uma queda maior que esperado, tanto nas importações quanto nas exportações em janeiro. As exportações caíram 11% em relação a janeiro de 2015, enquanto as importações caíram 18%, uma forte queda nos dados da China. Contudo, o BTG Pactual lembra que as importações de minério de ferro tiveram uma queda de 15% na comparação mensal, mas a comparação janeiro de 2016 com janeiro de 2015 teve uma alta de 5%. Então, apesar da forte queda nas importações, minério de ferro teve um crescimento nesses 12 meses. Isso vale a pena mencionar, né, porque o minério de ferro negociado em Qingdao, ele está subindo 6% nessa sessão, né, e isso acaba tendo um impacto direto nas ações das mineradoras, como a própria Vale, que a gente deve ver na abertura do pregão de hoje, que ainda só temos Vale 5, já abriu também, agora sim, Vale 5 subindo 3,70%, cotada a 7,84%, a Vale 3 subindo 4,49%, cotada a 10,71%, e a maior alta do dia, por enquanto, é com a Bradespar, que é a holding que detém participação nas ações da Vale, está subindo 5,59%, cotada a 3,78%. Tanto o Bradespar como o Vale 3 e Vale 5 estão caindo entre 17% e 25% em 2016, apesar dessa forte alta de hoje. Bom, apesar da disparada da bolsa, o noticiário não é nada favorável. Vamos primeiro destacar aqui a Fitch, Agência de Classificação de Risco, disse que a crise de crédito no Brasil tende a se aprofundar. Em 2 décadas cobrindo o Brasil, Joey Borman, diretor da Fitch, disse que nunca viu uma situação tão complicada como hoje. Passando agora para o Fundo Verde, a entrevista que ele deu ao Valor, ele disse que vê fundamentos para que as ações caiam ainda mais e só vê otimismo, o que está sustentando os preços atuais é o otimismo dos estrangeiros e, inclusive, é isso que tem inibido o gestor a fazer uma aposta maior em short position em ações brasileiras, porque apesar dos fundamentos não serem nada favoráveis,
há um fluxo que não dá para ser negligenciado, então há muito estrangeiro comprando bolsa, o que está impedindo a queda das ações, mas ele não vê fundamentos, aliás, ele vê fundamentos para que as ações caiam ainda mais. Toda segunda-feira, relatório Focus, e o relatório dessa semana mostrou mais uma vez um PIB pior para 2016. Agora a projeção é de queda de 3,33%, a projeção da semana passada era de 3,21%. Para 2017 a alta continua, né? A alta de 0,59%, é levemente menor que o 0,6% esperado na semana passada, a alta no PIB para 2017. A projeção para IPCA também aumentou nesse ano, subiu de 7,56% para 7,61%, para 2017 se manteve em 6%. A Selic, por sua vez, se manteve em 14,25% nesse ano e para 2017 subiu de 12,96% para 13%, projeção de taxa de juros para o ano que vem. Bom, o mercado já cada vez mais crente de que os juros não vão subir esse ano, vão se manter estáveis e deve começar a cair no ano que vem. Para fechar o noticiário, no Brasil, destaque o retorno do Congresso. Nesses primeiros dias que o governo terá o termômetro para saber se conseguirá ou não avançar com seu ajuste fiscal e que já está lá o que o Nelson Barbosa pretende entregar nas próximas semanas. Ainda sobre isso, vale mencionar que daquela ideia de flexibilização da meta fiscal do governo, já se fala de aumentar a flexibilização para até um déficit de 0,5% do PIB. Lembrando que hoje a meta é superávit de 0,5% do PIB brasileiro. Bom, passar para os destaques do Radar InfoMoney. Antes vamos dar uma passada de novo nos destaques da Bolsa. Vamos ver se manteve. Maiores altas ficam com as commodities e aparece o Pão de Açúcar também, das maiores altas. Tem notícia de Pão de Açúcar. Dentre as quedas, nenhuma ação em queda nesse momento das 61 ações do Ibovespa. Braskem opera estável, as outras 60 operando em alta. Destaque para Gerdau, Vale, Pão de Açúcar, Gerdau Metalúrgica e Bradespar estão subindo mais de 4%. Petrobras aparece subindo 3,96%, a Petrobras ordinária, a preferencial subindo 2,5%. Bancos também aparecem subindo forte. Bom, o dia predominantemente positivo nos mercados. Vamos começar falando de Pão de Açúcar aqui. Pegar a notícia que saiu no Globo. Informações do Lauro Jardim, o colunista do Globo, falou que a JBS estaria interessada em comprar o Pão de Açúcar e a Natura. Não deu muito mais detalhes, não disse fontes, mas disse que há essa possibilidade. A Natura nesse momento sobe 2,3% e vem tendo uma alta bem forte nas últimas semanas, enquanto o Pão de Açúcar, uma das ações que mais caíram na Bolsa no ano passado, está subindo 4,46% nesse pregão, é a terceira maior alta do Ibovespa. No ano está caindo só 2%, mas no acumulado em 12 meses cai ainda 54,38%. A ação hoje está R$ 40,99, já chegou a valer R$ 30 esse ano e ano passado já chegou a valer mais de R$ 100. Esse é o Pão de Açúcar que não teve um 2015 para ser lembrado. Bom, sobre Petrobras, o noticiário de Petrobras fica bastante movimentado. O principal destaque fica mais uma vez a notícia de que a Dilma aceita rediscutir o papel da Petrobras na exploração do pré-sal, né? O projeto de lei que o José Serra colocou em votação, né, que a Dilma está disposta a aceitar essa mudança no modelo de partilha. Isso já saiu semana passada, acho que na Folha de São Paulo, e hoje também foi noticiado pelo Valor Econômico. Hoje a Petrobras é legalmente a única operadora e deve ter participação obrigatória de pelo menos 30% dos consórcios do pré-sal. A presidente concorda com a mudança, desde que a empresa mantenha o direito de preferência nos próximos leilões. Ainda sobre a Petrobras, vale destacar a notícia que saiu sobre devolução de imóveis alugados, como mais uma forma de diminuir custos, como ela mandou embora bastante gente, e alguns imóveis podem ser devolvidos, e um deles pertence à BR Properties. A empresa pode perder seu principal contrato de locação, que representa 20% da sua receita, caso a Petrobras deixe de ocupar o espaço no empreendimento Ventura. Vamos dar uma olhada se a ação da BR Properties está repercutindo a notícia. Nesse momento está caindo 0,13%. Lembrando que a BR Properties está em OPA pela GP Investments. E essa notícia, obviamente, pode afetar a oferta feita pela GP pelas ações da BR Properties. O ticker é BRPR3.
Bom, continuando o noticiário, o setor siderúrgico, mais más notícias, né? A CSN foi condenada na sexta-feira a pagar 13 milhões de reais por ter descumprido o termo de ajustamento de conduta, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. A MPRJ afirmou que o valor garante o cumprimento de medidas de controle de efluentes líquidos, águas pluviais, riscos potenciais e ruídos na usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Apesar da notícia, vamos ver como é que está a CSN, talvez esteja subindo, obviamente, pela notícia do minério de ferro, e de fato é o que está acontecendo. CSN alta de 3,23% nesse pregão. No acumulado do ano, CSN ainda consegue apresentar alta de 3,75%, o papel até conseguiu... no ano apresenta... Cadê? No ano está subindo mesmo, e nos 12 meses está caindo só 11%, a ação da CSN se recuperando nesses últimos dias, assim como todo o setor siderúrgico, apesar das más notícias, apesar das notícias não estarem ajudando o setor siderúrgico, está entrando uma onda compradora nesses papéis. Se a gente pegar aqui no desempenho dos últimos 30 dias, a maior alta do Ibovespa vai ficar com o CEMIG, aí depois aparece CSN, Gerdau Metalúrgica, aí temos Sabesp, Copel, Natura, e mais para baixo aparecem outras representantes do setor siderúrgico, a Gerdau lá mais para baixo subindo 13%. Bom, outra siderúrgica que vale a pena noticiar é a Usiminas, subindo 4,71, cotada a 0,79, mas também teve noticiário não muito favorável. Usiminas saiu uma notícia, uma reportagem bem bacana do Estadão, falando da falência, entre aspas, de cidades que bombaram com o crescimento da Usiminas e que agora estão sofrendo com a forte onda de desemprego por causa do desligamento das fábricas da Usiminas. Bom, continuando no noticiário, Hipermarcas, Conselho de Administração aprovou a recompra de até 100% dos títulos com vencimento em 2021. De acordo com o analista do Santander, o anúncio é positivo, pois demonstra compromisso em reduzir o endividamento e o custo de dívida da empresa. Nesse pregão, Hipermarcas sobe 1,54, cotada a 23,77. BTG Pactual cancelou as 19,9 milhões de units recompradas no programa e anunciou uma nova recompra de até 19,1 milhões de units. BBDTG11 sobe 0,55% nesse pregão. Passando agora para Prumo. Segundo informações do jornal O Globo, nesta segunda-feira a Secretaria Especial dos Portos dará autorização para a operação da maior base de apoio a embarcações do mundo, que está em estágio final de construção no Porto Açu, em São João da Barra, da Prumo Logística. Com essa permissão, a Brasil Port, empresa do grupo americano Edson Choste, poderá começar a atender principalmente as embarcações que servirão ao pré-sal na Bacia de Campos. O investimento de 610 milhões de reais nesse terminal de uso privativo é parte dos 7,8 bilhões que o Estado do Rio receberá até 2042 e corresponde a 15% de todos os recursos programados. Vamos ver se a ação PRML3 da Prumo Logística está repercutindo a notícia nesse pregão. Vamos pegar aqui o ticker da ação, subindo 0,77, apenas cotada a R$ 9,17. Continuando o noticiário, São Martinho divulgou o resultado na sexta-feira depois do pregão. A empresa teve um lucro líquido de 76 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2015 e 2016. Empresas de açúcar e álcool divulgam um resultado fiscal, né? Então, o segundo trimestre fiscal da empresa. Esse lucro representa uma alta de 42% sobre o que foi obtido no mesmo período de 2014 e 2015. Vamos ver São Martinho como está repercutindo a notícia. A ação sobe 1,33% nesse pregão. A receita líquida subiu 43% para 852 milhões de reais, também na mesma base de comparação. Outra que divulgou o resultado, Duratex. A empresa de insumos para a construção civil teve um lucro de 54,4 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 39,7% em relação ao quarto trimestre de 2014. O EBITDA da empresa somou 168 milhões de reais, uma queda de 44%. Além disso, o Conselho aprovou a recompra de 23,9 milhões de ações, que deve acontecer até 31 de julho de 2017. A ação da Duratex subindo 3,82% hoje, cotada a 5,71%. Por fim, o último destaque da pauta, o Morgan Stanley fez uma análise sobre o impacto do Zika na Bolsa de Valores.
Eles falaram que a propagação do Zika vírus possivelmente afetará ações vinculadas aos setores de turismo e transporte na América Latina no curto prazo, mas ainda não surgiu uma evidência de impacto prolongado nos mercados. Ainda sobre o Zika vírus, ele fez uma análise interessante aqui, falou que o turismo representa quase 9% do PIB em ambos os países, tanto no México e no Peru, e seriam os mais afetados. E no setor de saúde, empresas como Fleury, Dasa e a varejista Raia Drogasil devem aumentar as vendas, embora com impacto limitado nas receitas, isso tudo por causa da demanda por mais remédios e bens para se proteger do mosquito. A Raia Drogasil é a maior alta da Bolsa em 2016, obviamente não é por causa dessa notícia, mas naturalmente um news flow desse pode ajudar a manter a ação em alta na Bolsa. Nesse momento a gente vê a Raia Drogasil, a maior alta da Bolsa no ano, com a alta de hoje de 1,88%, ela amplia para 22% os ganhos em 2016. Bom, esses são os destaques da Bolsa. Nesse momento, 10 horas e 20 minutos, a Bolsa sobe 1,86%, está na máxima do dia, cotada a 48.548 pontos. A máxima, na verdade, foi 9 pontos acima, 48.557, operando em alta o dia inteiro e deve se manter assim ao longo do pregão, já que Estados Unidos não vai ter pregão hoje por causa do feriado do Dia do Presidente, então não teremos aquela novidade vinda do exterior. Bolsas europeias se mantêm alta. Um destaque importante, meio-dia tem discurso do Mário Draghi, isso pode sim trazer alguma novidade que afete o mercado, mas a Europa tem trazido muito mais noticiário favorável referente a estímulos e programas para estimular a economia do que qualquer coisa no outro sentido. Então o dia deve ser predominantemente de alta, vamos ver se o mercado se comporta assim até o final do pregão. Então, sobre a pauta é isso, já deixo aqui mais uma vez o convite hoje, 2h30 da tarde, comprar ou vender, com Flávio Conde e Pedro Gaudi, e na quarta-feira a gente vai ter o debate informando sobre a Atompar, que vale a pena acompanhar para quem tem dúvidas sobre a empresa, se vale a pena ser acionista ou não de uma Prop Trading. O CEO da empresa vai estar aqui com 2 analistas questionando ele. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomani na Bolsa. Até lá!